Bom dia, graça e paz em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa com toda sorte de bênçãos. Este é o dia que o Senhor fez, nele nós nos alegraremos. Louvado seja o Senhor por isso. Que Deus te abençoe poderosamente hoje, que o Senhor possa falar com você através da sua palavra, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Amém? Quero convidar você a abrir a tua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Nós vamos ler hoje o começo do capítulo 10 de Lucas. E enquanto você abre aí, eu quero orar para que o Senhor nos dê entendimento e compreensão da palavra. Senhor, queremos te agradecer por essa palavra. Que ela possa ser vivificada no nosso coração, possa transformar as nossas vidas. Por isso nos dá entendimento e compreensão para entendermos e praticá-la. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos ler então o que diz o texto. Diz assim, ó, depois disso, o Senhor designou outros 70. Lembra que Jesus estava andando ali com um grupo e até 3 homens, 2 se ofereceram para seguir Jesus e um Jesus chamou. Nós falamos sobre isso ontem de manhã. E agora Jesus ele designa outros 70 e enviou de 2 em 2 para que precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. Então Jesus manda de 2 em 2 esses missionários, esses homens pregarem a palavra de Deus, sempre de 2 em 2. Então isso já nos mostra que Jesus faz tudo de forma planejada. Com Deus as coisas têm um planejamento, elas não são feitas de qualquer jeito, a coisa não é feita na bagunça, né? Nas coxas, não. Jesus ele já sabia, olha, vou mandar de 2 em 2 para pregarem a palavra. E tem um outro lado que poucas pessoas falam. Por que manda de 2 ou 2? Porque a lei, de 2 em 2. Porque a lei também diz que para que uma palavra seja estabelecida, ela tem que ser dada por 2, deve ter 2 ou 3 testemunhas. Amém? Então, por exemplo, se alguém cometesse um crime, teria que ter 2 ou 3 testemunhas. Se alguém fosse inocente, teria que ter 2 ou 3 testemunhas para comprovarem aquilo que a pessoa estava dizendo, aquilo que ela estava falando. Então, aqui ele manda de 2 em 2, amém? Até como, se você trouxer isso para de forma simbólica, até como um juízo, um julgamento. Ó, 2 foram lá pregar a palavra, pregar o evangelho do reino e rejeitaram a palavra de Deus. Então agora há 2 testemunhas que podem afirmar, de fato foram rejeitados, e é o que nós vamos ver aqui agora, amém? Diz assim, e lhes 2 em 2 para que precedessem cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. Então as pessoas deveriam ir lá e preparar um lugar, já preparar o local, já preparar as pessoas, começar a declarar a palavra de Deus naquele lugar, preparando para que o Senhor viesse. E ele lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Escute o que eu quero dizer para você. Este versículo 2 de Lucas 10, você pode incluir ele nas suas orações. Eu oro todos os dias. Senhor, envia ceifeiros, porque a seara é grande e os ceifeiros são poucos, em nome de Jesus. Os campos estão brancos, pronto para a colheita, mas poucos são os ceifeiros. Envia mais ceifeiros, Senhor. E se inclua e diga, Senhor, eis-me aqui. Amém? Glória a Deus. E ele então, versículo 3 diz assim, ide, eis que eu vos envio como cordeiro para o meio de lobos. Então, esta frase ela denota tanto o perigo físico quanto o perigo espiritual. Então, eles iriam enfrentar oposição, mas também iriam, natural, de homens, mas de lugares, mas também iriam enfrentar uma oposição espiritual. Então é disso que esse texto está falando. Nós sempre nas nossas vidas enfrentamos. Quando você ora por alguém, você não está orando só por ela, você está confrontando aquilo que está fazendo ou trazendo determinada circunstância na vida daquela pessoa. Então nem sempre a nossa oração, por isso que algumas pessoas perguntam, pastor, eu posso orar por todo mundo? Pode, mas tem pessoas que você deve orar apenas interceder por ela, abençoar, pedir que o Senhor esteja protegendo, guardando, cobrindo com o sangue de Jesus. Não deve entrar em batalha espiritual se você não estiver pronto ainda para isso, porque diz a palavra do Senhor que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os principados e potestades, contra aquilo que está por trás daquela situação ou até daquela pessoa. Amém?
que a está oprimindo, que a está mantendo cativa, presa. Então nós temos que lembrar disso sempre. Mas devemos orar por todos, sem exceção, em nome de Jesus. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Por que Jesus diz isso? Porque havia uma urgência. O tempo de Jesus aqui na terra, a sua missão estava para se cumprir. Então ele denota essa urgência para os seus discípulos. Não levem nada, não se preocupem, vão logo. É isso que Jesus está dizendo. E ele continua dizendo assim, ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nesta casa. Mais um segredo para você aí. Mais uma revelação para você aí. Quando você entrar numa casa, num lugar, no trabalho, no escritório, declare ali naquele lugar que a paz esteja neste lugar. Não precisa falar para ninguém ouvir, mas declare. E aí o que diz aqui, se houver ali um filho da paz, repousará sobre ela a vossa paz. Ou seja, vai ser um ambiente de paz. Se não houver, ela voltará para vós. Ou seja, você pelo menos estará em paz. Amém? Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis de mudar de casa em casa. Então, ele está dizendo, olha, quando você chegar num lugar, estabeleça lá o teu lugar. Fique lá, não fique mudando de casa em casa, não fique talvez procurando um lugar melhor, mas faça daquele lugar que te recebeu, o lugar onde você vai pregar a palavra, porque as pessoas vão saber, lá naquele lugar está sendo pregada a palavra, a mensagem do reino. Amém? Quando entrares numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes, a vós outros está próximo o reino de Deus. Glória a Deus, amém? Quando, porém, entrares numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai, até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Isso era um sinal de juízo. Paulo e Silas também faziam isso. Quando eles iam em uma cidade, agora eu não lembro o nome dela, e lá eles foram rejeitados, eles sacudiram o pó das sandálias, dos pés, dizendo, nós pregamos a palavra aqui nesse lugar, o sangue de vocês não está mais sobre a nossa vida, e agora o juízo de Deus vai vir para vocês. Amém? Vocês terão que enfrentar o juízo, porque vocês não reconheceram o tempo da visitação, vocês não receberam a palavra da salvação, não receberam, vocês rejeitaram. E diz então assim, ainda, não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Eu quero que você entenda uma coisa muito importante aqui. Nós estamos indo bem rápido, porque o texto é longo. Entenda assim, que Jesus ele mandava os seus discípulos nas cidades dos judeus. Então, o que ele está dizendo? Que se eles rejeitarem, eles teriam um juízo maior do que houve com a própria Sodoma. E nós sabemos que Sodoma, o Senhor fez com que caísse saraiva do céu e a cidade fosse destruída. Completamente destruída. A mulher de Ló, por exemplo, olhou para trás e ela se transformou numa estátua de sal, diz a palavra do Senhor. Daqueles que olham para trás, daqueles que amam Sodoma, daqueles que amam Gomorra, daqueles que amam as coisas do mundo, daqueles que não seguem a palavra de Deus, mas querem seguir o seu próprio coração. E então, no versículo 13 diz assim, ai de ti Corazim, ai de ti Betsaida, cidades que eram ali próximas de Cafarnaum, na parte norte do Mar Morto, no Mar da Galileia, desculpe, tá? Porque se em Tiro ou em Sidom, cidades que foram destruídas pelo juízo de Deus, se tivesse operado os milagres que se vos fizeram, há muito que elas se teriam arrependido, assentadas em pano de saco e cinza. Então vocês tiveram a oportunidade e vocês rejeitaram. Eu quero dizer para você que nós precisamos temer, porque a palavra de Deus, nós vivemos num país livre, onde a palavra de Deus é pregada, onde não há quem não ouça o nome de Jesus, mas poucos são os que obedecem a sua palavra e praticam. Nós temos esta oportunidade, muitas vezes nós desperdiçamos. E Jesus está falando a mesma coisa para eles lá. Olha aqui, eu operei sinais, eu preguei com autoridade, eu operei sinais, maravilhas, curas, libertações, mas vocês não me ouviram. Não me ouviram. Se essas duas cidades que foram condenadas pelo juízo de Deus e foram destruídas, nelas se tivesse operado esses sinais, elas teriam se arrependido, mas vocês não se arrependeram. Tamanha dureza do coração de vocês.
Por isso nós precisamos pensar como, às vezes, o coração daqueles que conhecem a palavra de Deus é mais duro do que daqueles que não conhecem a palavra de Deus. Às vezes, o coração daqueles que estão dentro da igreja é mais duro do que aqueles que estão fora da igreja. Endurecido pela religiosidade, pelo julgamento, pelo acusar, pelo apontar o dedo. Então Jesus diz assim: contudo no juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Mais uma vez ele diz a mesma coisa. Primeiro ele diz que haveria menos juízo para Sodoma, porque lá não foi pregada a palavra de Deus, lá a palavra de Deus não foi rejeitada, lá ela não chegou a ser pregada. Mas ali eles rejeitaram. E agora ele diz, olha, se em Tiro e Sidom houvesse operado os milagres, os sinais que foram operados em Corazim e Betsaida, que eram ali, como eu falei, na parte norte do Mar da Galileia, eles teriam se arrependidos também. Eles se arrependeriam também. Amém? Então Jesus ele traz 2 exemplos. E ele continua dizendo assim: contudo no juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até os céus? Porque se operaram esses sinais, porque você viu esses sinais, porque Deus enviou o filho dele aqui para operar sinais, maravilhas, libertar, você vai ser levado para o céu? Não. Você vai descer até o inferno porque você não creu, porque você não se converteu, porque você não se arrependeu. E essa palavra nós temos que trazer para nós também, uma palavra dura. É uma palavra dura, mas ela é uma palavra de alerta para mim e para você. Em nome de Jesus. Amém? Uma palavra mais salgada hoje, né? Mas nós precisamos. Nós aqui estamos dispostos a pregar toda a palavra e como ela é. Não vamos pular. Não, eu vou pular esse texto porque esse texto vai desagradar alguns. Não. Importa-nos agradar a Deus do que agradar os homens. Amém? Importa-nos mais agradar a Deus do que agradar os homens. Em nome de Jesus. E ele continua e diz assim ainda para terminar: quem vos der ouvidos, ouve-me a mim, dizendo para os seus discípulos, para aqueles 72 que ele enviou. E quem vos rejeitar, a mim me rejeita. Então, quem ouve os discípulos, ouvem o próprio Cristo. Quem rejeita os discípulos, rejeitam o próprio Cristo. Ontem eu falei sobre isso. Não há distinção entre cristão e discípulo. Amém? Não tem como ser cristão e não ser discípulo, não tem como ser discípulo e não ser cristão. Amém? Verdadeiro, né? Não só nominal. Porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Então ele diz, e quem rejeita vocês, rejeita a mim, e rejeita aquele que me enviou, que é o Deus Todo-Poderoso, o Deus Pai. Amém? Glória a Deus. Vamos orar então? Vamos orar e amanhã nós vamos ver o que eles fizeram, o que esses discípulos fizeram quando eles foram enviados. E que você também pode fazer a mesma coisa. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia que está começando. Pedimos que o Senhor abençoe cada um que está aqui. Abençoe o marido, o esposo, abençoe a esposa, a mulher, em nome de Jesus. Abençoa os filhos. Liberta, cura, restaura. Abençoa, Senhor, os netos. Abençoa os pais, Pai, em nome de Jesus. Abençoa o trabalho do teu povo. Toda obra das suas mãos, aonde eles pisarem os pés, seja abençoado. Que eles prosperem em tudo aquilo que eles fizerem. E eu oro para que o Senhor derrame uma unção de saúde, de cura, de libertação sobre o teu povo nesta manhã, em nome de Jesus. E de paz, a paz que excede todo entendimento. Receba a paz do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, abençoa o teu povo, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus derrame sobre a tua vida bênçãos sem medidas, em nome de Jesus. Porque quando nós seguimos o Senhor, as bênçãos nos alcançam. Nós não precisamos correr atrás das bênçãos. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.